Moro aqui na Fazenda Salvador, no município de Energia, Bahia, desde 2001. Antes eu vinha para cá para passar o dia, passar o final de semana. Às vezes com minha mãe ficava uns dias. A gente tentou morar aqui em 98 devido a um problema lá em Vitória da Conquista. A gente tentou morar aqui em 98. Aí depois não deu certo. E aí quando foi 2001, eu estava sem estudar. Uma tia minha que mora em Brumado falou: "Ô Chico, por que você não pega", que é meu apelido, né? Que eu chamo Francisco, mas é apelido de Chico. Por que você não pega e pede uma vaga na escola, que já está começando no ano letivo, vai estudar em Anangé e fica morando na casa que você gosta. Aí você une o útil ao agradável. Eu falei: "Ô tia, então tá bom." É minha tia Otília que mora em Brumado, irmã de minha mãe. E aí eu vim morar aqui em 2001 e estou aqui até hoje. No início aqui não tinha nada de energia elétrica. Aqui era tudo na base de candeeiro, rádio de pilha, candeeiro, essas coisas assim, vela tal, traz uma bateria. Meu irmão fez uma instalação que botava umas lâmpadas aqui ligadas na bateria do carro. E aí, quando foi em 2005, eu terminei o ensino. Terminei o ensino médio e tal, e continuei morando aqui. Quando foi mais ou menos 2009 para 2010, começou a mexer uma pedreira aqui em casa. Até então tinha uma paz tranquila, a gente ficava bem. E ao lado começou a explorar a pedra. Por incrível que pareça, dia 1º de abril de 2010, estourou o primeiro detono aqui. E de lá para cá, até 2018, eu não tive mais paz e tranquilidade aqui. A partir daí eu voltei a ter paz e tranquilidade. Nesse período, a gente conseguiu uma energia aprovada no projeto Luz para Todos, em 2010. Em 2011 a empresa chegou aqui para trabalhar, encontrou a pedreira e aí ficou um ano e um mês sem fazer energia. A gente foi indo, conquistando as coisas. Quando foi no dia 10 de junho de 2012, ou dia 11 de junho de 2012, literalmente a energia foi ligada. De lá para cá a gente já está com energia até agora. E aí ano passado, no meio do ano agora, no mês de abril, eu consegui a internet via rádio para cá. E aí agora está uma maravilha, como sempre, né? Eu não penso em viver na cidade hoje não. Apesar das lutas, das batalhas que eu vivi aqui, de chegar, às vezes faltar óleo no candeeiro, de não ter vela, às vezes tem algum problema, mas eu nunca deixei de desistir de morar aqui. Estou aqui já há 19 anos. As maiores experiências minhas aqui na roça foi ter conhecido gente, ter dado ajuda aqui por morar em frente à rodovia, de ter feito amigos aqui em volta da minha casa, de sair um pouco, de andar, de conviver com essa questão de chuvas e secas, de aprender a conviver com pouca água, de saber lidar com fogão a lenha, de saber lidar que eu moro sozinho, eu e Deus, e saber lidar com minhas tristezas e minhas alegrias. Aqui eu tenho mais a agradecer do que pedir. É o melhor lugar para se viver, é o melhor lugar para se morar. Apesar que a gente está com essa restrição social, esse isolamento social que você não pode ter convívio com outras pessoas que não seja da sua rede social, aqui é o melhor, apesar que é em frente à rodovia, mas eu tenho um quintal enorme dos 4 lados da casa. Então é uma área demograficamente baixa, de uma densidade demográfica baixa. Aqui está a média de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então eu só tenho um vizinho com 2 casas, uma casa com um vizinho aqui que não habita, tem outro vizinho na frente que não habita ele, a esposa dele, e mais à frente aqui 1 quilômetro ao menos já tem uma casa com outras famílias. Então eu moro numa região despovoada. Então para mim é tranquilo. A casa de construída, ela tem mais ou menos 38 anos. Eu moro aqui desde 2001. Então eu moro aqui há 19 anos. Antes eu vinha e voltava. Literalmente eu não penso em sair daqui não. Eu vim do tiro de guerra, né? Que eu servi o tiro de exército lá no tiro de guerra. Cheguei aqui, o meu sogro chamou para o casamento. Eu pedi 2 anos para poder fazer uma casa, né? E nisso aí, Deus me ajudou que eu comprei essa terra, né? Eu comprei 5 hectares de terra, já com a casa, né? E depois a casa já era muito velha, foi preciso derrubar e construir essa daqui, né? Até hoje, com a idade de 48 anos de casamento, né?
construir essa daqui. Logo no início, que a outra começou a cair, né? Eu construí essa daqui. E aí, nós veio lutando na casa de farinha, vem lutando também na horta, nas hortas, né? E comprando mandioca assim fora e fazendo o começo da vida. E depois, nesse período aí, eu resolvi plantar o café, né? Plantei aí uns 5 mil pés de café, né? E sempre a mulher pedia, e tal, preciso comprar tal coisa, tal, móveis, né? E eu falei, não, vamos plantar café. E aí comecei a plantar o café, e do café até a casa de farinha, eu comprei um trator, nesse meio comprei a outra terra, né? Que é na Lagoinha. E aí por diante, quer dizer que fui construindo. Primeiro fiz essa casa de farinha, né? Logo eu cheguei por aqui. E depois da casa de farinha, que eu falei, né? Me ajudou eu fazer a roça de café, me ajudou eu comprar outra terrinha fora, né? E depois que a casa estava ruim lá, né? Que começou a cair, eu comecei a construir. E aí nessa construção estou até hoje. Eu não resolvi mudar ainda não. Tem a casa de cidade, mas não resolvi mudar aqui. Direito que tudo isso aí foi na base da agricultura, na base do trabalho, né? Na base da união da família, que a gente trabalhou junto, né? E construiu, vem fazendo. Depois do café, a gente fez esse terreirão para poder secar o próprio café, né? E daí a gente foi, que não estou falando, né? Aí tudo isso aí, depois de alguns lucros, eu comecei a comprar o carro, comecei a comprar o trator. Agora, na casa antiga que eu comprei junto com a terra, né? Na casa antiga que eu comprei junto com a terra, mas a casa era muito antiga, quando eu pensei que não, estava querendo cair, ainda caiu assim, quase pega o menino, o pé direito da casa, né? Quase pega o menino, aí eu resolvi, eu falei, não, agora eu vou fazer a casa, porque senão não vai morrer aqui debaixo, porque a casa era muito velha. Aí que eu comecei a construir, no ano de, tem uns 28 a 30 anos, vamos botar 30 anos que eu construí essa casa aqui, né? Antes eu construí a casa de farinha, junto com a casa velha lá, mas depois que eu construí construí a casa de farinha, que comecei a ganhar dinheiro, aí é que eu construí essa daqui. E aí, quer dizer, que vim criando a família, criei 5 filhos, né? E junto com a mulher, nós trabalhamos muito, né? Trabalhando na roça, fazendo na casa de farinha, na roça do café. E comecei por isso aí. Certo que aqui a área aqui é 10 hectares. Na época que eu comecei, fui comprar, eu só aguentei comprar 5, né? E aí o pai me ajudou o seguinte, ele ainda falou, eu compro e depois tu fica me pagando. Eu falei, não quero, porque você tem 5 filhos, e vai dizer que ajudou um mais que o outro. Mas aí eu tinha comprado pelo preço. Quando passaram 5 anos, é que eu comprei a parte dele, eu já construí junto com a família, comprei a parte dele já foi por um preço dobrado umas 4 vezes ou mais, né? Então, mas eu fiquei satisfeito porque a terra ficou para mim, né? Na época eu não podia comprar, mas depois, com o passar do tempo, eu fui comprar a parte dele, e certo que isso aí foi no ano de 70 por aí, né? E
até hoje eu estou morando aqui ainda nessa terra. Minha salvação é que nesse período eu fiz uma roça até de meia, né? Mais um rapaz aqui perto, que a terra de pai era pequena, né? Nessa roça, a salvação minha, quando ela começou a nascer a mandioca que estava por aqui sim, o dono me vendeu a parte dele. Sendo que eu ainda tinha parte. Porque só tinha parte depois que amadurecesse, né? Se tivesse boa, que eu tivesse zelado, trabalhado ali. Mas ele é dessas pessoas que não importa com nada. Me vendeu a parte dele. Quando chegou a mandioca, chegou a lavoura, o preço foi lá para cima. Aí Deus me ajudou que eu aguentei comprar metade daqui. Por causa disso. Mas só tinha essa lavoura mesmo e não tinha outra, porque eu cheguei do tiro, né, do exército, cheguei com a mão de outra lá atrás. Né? Mas Deus me ajudou que eu fiz um dinheiro até bom, que deu para comprar metade dessa terra aqui. Já com essa casa que eu estou falando, a casa velha, antiga, mas nós moramos nela uns 10 anos a 12, 10 a 12 anos aí, né? E depois que começou a cair, que eu vi que nós ia ficar lá de baixo, eu comecei a construir essa daqui. Já tem praticamente 30 anos que eu fiz essa casa aqui. É assim. Então, foi assim. Começado assim, vocês sabem, né? Que era lá de baixo, assim, com todo sofrimento, com toda esforço. Foi uma vida assim, sacrificada. Porque naquele tempo era muito difícil, não tinha trator, não tinha nada para ajudar a gente. Era braçal mesmo. Mas Deus deu que chegou até agora esse ponto. E eu já tenho as coisinhas mais ou menos, porque trabalhei, segurei e não joguei fora. Né? Mas foi um sacrifício, não foi brincadeira. Esta casa antigamente era do meu sogro. Era bem mais simples que é agora. Nós moramos aqui 1 ano e aqui tive minha filha mais velha. Depois fomos para São Paulo. E meu esposo comprou essa casa do meu sogro. Mais tarde, minha irmã veio morar nela e morou nela 1 ano também. Depois, meu esposo trocou com o meu sogro num terreno. Então essa casa voltou a ser do meu sogro. E assim minha irmã saiu e o meu sogro deu de presente para minha cunhada. Então essa casa hoje é da minha cunhada. Estamos morando nela enquanto nós terminamos nossa construção, que estamos construindo uma casa também. Durante o período da pandemia tem sido um pouco difícil, né? Há dias bons, dias ruins, momentos de união, de confraternização, mas momento de tensão também pelo fato de não nos socializarmos como antes. Então a história dessa casa é um pouco interessante, porque antes era do meu sogro, depois foi do meu esposo, hoje é da minha cunhada, eu morei aqui 1 ano, minha irmã 1 ano, depois minha irmã voltou a morar aqui com a filha dela já grande. É uma história interessante, tanto legal. Quando nasceu minha primeira filha aqui, os primeiros meses de vida dela foi aqui. Minha sogra morava aqui do lado, então eu estava sempre com minhas cunhadas e era muito divertido. Essa sala, por exemplo, era uma sala pequena e de parede simples, pintura simples. Os quartos eram pequenos e bem simples também. Hoje está bem melhorada, né? Tem uma estrutura bem melhor e ela foi ampliada. Moro na mesma casa desde que me casei, em 1999, que foi quando eu mudei para a minha casa, onde moro atualmente. A minha casa ela é situada na Rua Dom Campelo, na cidade de Poções, Bahia. Eu sou de uma família de 10 filhos e sou a filha mais nova.
E por eu ser a filha mais nova, quando eu estava com apenas 13 anos, o meu pai decidiu que iria construir uma casa ao lado da sua casa para que eu sempre pudesse ficar perto dele. E assim foi feito. Quando eu estava com apenas 13 anos, o meu pai começou a construção dessa casa. Era uma casa pequena, com apenas 2 quartos, uma cozinha pequena, uma sala e 2 banheiros. Ele foi construindo pouco a pouco e a gente não acreditava que esse sonho iria se consumar, né? Considerando que eu não fazia ideia, né, se algum dia eu iria me casar ou não. Enfim, eram muitas coisas em jogo. Mas mesmo assim, o meu pai decidiu que ele iria construir essa casa e assim foi feito. Pouco a pouco ele foi construindo essa casa. Ele primeiro levantou, cobriu, fechou, comprou as portas e janelas e lá deixou. E de tempos em tempos ele ia fazendo um pouco da casa. Fazia um pouquinho, parava, fazia outro pouco, parava. Quando eu estava com 20 anos, que eu comecei a namorar, né, um relacionamento mais sério, e o meu pai percebeu que esse relacionamento poderia vir a ser um casamento, então foi quando ele deu, como eu poderia dizer, deu continuidade na casa com intensidade maior do que as outras vezes. Né? Ele começou a intensificar a construção da casa, até que eu e o meu namorado, né, que atual marido, decidimos que iríamos nos casar. E quando eu disse ao meu pai que eu iria me casar, a casa estava praticamente pronta. E ele, como eu poderia dizer, faltando apenas um mês para a data do meu casamento, o meu pai conseguiu concluir a minha casa. E sem dúvida foi a realização de um grande sonho. A casa, apesar de pequenina, era uma casa muito confortável. Ele também me ajudou no mobiliário. E eu acho que é o sonho de toda mulher, né? Poder mudar para sua casa, uma casa nova, pelo qual foi construída com esse objetivo. Então, eu me mudei, assim que eu me casei, eu mudei para minha nova casa, e pelo qual é a casa que eu me resido até hoje. Com os passados anos, a família foi crescendo, a casa muito pequenina, como eu disse anteriormente. Então, nós sentimos, né, eu e meu esposo sentimos a necessidade de morar em uma casa maior. E aí, quando eu falei para o meu pai que eu estava pretendendo comprar uma casa em uma outra localidade, porque aquela casa ainda era pequena para a gente, considerando que eu estava com 2 filhos, a casa apenas com 2 quartos, ficou meio que apertado, então nós tomamos essa decisão. Quando eu cheguei para o meu pai e disse da minha decisão, ele ficou muito triste, porque era algo que ele não pretendia, que era me ver afastada dele, né? Considerando que sempre estive muito próximo a ele. E mediante essa preocupação, eu pedi para que ele me vendesse a casa. Embora a casa era minha, mas ela não era documentada em meu nome. E todas as vezes que eu precisava reformar a casa, fazer algo por ela, eu sempre tinha que consultar ao meu pai. E o meu esposo, ele se sentia constrangido com isso. Ele queria a sua própria casa, né, para que ele não precisasse estar consultando cada vez que ele resolvesse fazer uma melhoria ou algo parecido na casa. E aí o meu pai, mesmo que ele não queria, né, não era algo do interesse dele, mas só para mim não me ver afastada dele, ele optou pela venda da casa e ele acabou me vendendo. Teve algumas resistências, é claro, porque não era algo que estava no objetivo dele, mas ele acabou me vendendo a casa. Uma das lembranças mais marcantes que eu tenho da minha casa foi justamente o momento pelo qual eu mudei.
né? Quando tudo começou, quando eu e meu esposo viemos para cá, para a gente poder organizar a casa, organizar os móveis, acomodar tudo, né? Era tudo muito novo, tanto para mim quanto para ele. Nós estávamos naquela empolgação em mudar para a nossa casa, do nosso jeito, dos nossos sonhos. Então foi uma lembrança assim, muito marcante, foi um momento assim, muito tocante das nossas vidas, tanto para mim quanto do meu esposo, que foi a nossa mudança para cá. Como era a rua, os vizinhos quando você mudou para cá? Para essa rua? Quando eu mudei para essa rua, eu estava com 13 anos, como eu falei anteriormente. E aí, quando eu e os meus pais mudamos para cá, a gente mudou porque a minha avó estava enferma e a minha mãe precisava muito cuidar, estar próxima da minha avó para cuidar dela. E isso motivou para que a gente mudasse para essa rua. E aí eu lembro que a rua ela era muito deserta, ela não era pavimentada, já existia o estádio, porque a rua pelo qual eu resido tem um estádio de futebol à frente. E o estádio também era muito precário, bem menor do que é hoje. As casas muito velhas, tinha alguns terrenos baldios ainda em construção. Quando eu me casei, a rua ainda não era pavimentada. E para minha sorte, com apenas 60 dias de casada, foi quando finalmente calçaram essa rua. E isso fez com que a rua se tornasse bem mais movimentada do que é hoje, né? A minha rua, por ser próxima ao estádio, ao hospital e ao INSS, é uma rua bastante movimentada, é uma das ruas assim que tem muitas referências, né? Tem uma boa localização. Enfim, é uma rua que durante o dia ela é movimentada, à noite ela é bem mais tranquila. E uma das coisas assim que me chama muito a atenção na rua onde eu resido é a questão da segurança. A gente não tem muitos históricos de assalto aqui na nossa rua. E hoje eu estou com 21 anos de casada e morando na mesma casa. E vontade de mudar para uma outra eu não tenho, porque eu entendi que aqui é o meu lar. Ao lado dos meus pais, ao lado dos meus irmãos, é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto segura, né? Os meus pais são idosos, a minha mãe ela tem 83 anos, o meu pai 89, então cada dia que passa eles estão mais dependentes de mim e isso faz com que eu sinta essa necessidade cada vez mais de estar próximo a eles e não sentir vontade alguma de mudar para uma outra casa, para uma outra rua. A casa foram feitas muitas melhorias, a casa é muito maior do que era quando eu me casei. Aqui eu me sinto muito bem, tanto eu quanto os meus filhos, a gente gosta muito da nossa casa, né? Nós temos recordações maravilhosas na nossa casa, que foi onde eu tive os meus filhos, né? Lembranças maravilhosas, né? de onde os meus familiares estão sempre presentes aqui conosco, né? Os familiares do meu esposo, que embora residem em outra cidade, eles também estão sempre aqui por perto, estão sempre vindo para a nossa casa. Então as lembranças são muitas, né? As recordações são maravilhosas, principalmente dos aniversários de primeiro ano do meu filho e da minha filha, que foram realizadas aqui na nossa casa. Tenho lembranças maravilhosas também de visitas de familiares. Ou seja, eu vejo a minha casa como o aconchego do meu lar. Né? Nela é que eu me sinto bem, nela é que eu me sinto protegida e eu não tenho intenção nenhuma de mudar para nenhuma outra. Moro aqui
aqui há 30 anos, com meus pais separados. Eu passei um tempo morando com meu pai, até minha mãe conseguir aqui essa casa, comprar essa casa. Quando a gente veio pra cá, era um bairro que não tinha vizinhança, não tinha asfalto, não tinha nada, era muito mato, muito terreno vazio. E aí também não tinha água, não tinha esgoto. E aí era aquele momento assim, a gente tinha que sair para pegar água fora, um momento muito marcante. E com isso a gente foi crescendo, cada um foi trabalhar, fizeram a família deles, meus irmãos fizeram a família dele, seguiram um destino diferente. Eu fiz minha família aqui, nisso eu tenho 3 filhos, 2 moram comigo, 1 casou, mora fora, e essa é a minha história. Minha história marcante que eu tenho do bairro, porque era um bairro assim, não tinha vizinho, era muito mato, era muita coisa, mas era uma história muito marcante e boa de se viver, tudo em paz, tudo tranquilo, era muita paz, era assim, vazio, mas que tinha paz, né? Não era essa violência que tem hoje. A história marcante do bairro Cadija é a horta comunitária, é o chafariz. Hoje o chafariz não funciona mais, por devido a gente ter água encanada, não funciona mais. Mas tem a horta comunitária, que é aqui em frente à minha casa, que é onde a história maior do bairro Cadija, onde as mulheres cuidam, plantam, e aí a gente pode comprar à vontade, pode ficar à vontade. Então essa é a história marcante do bairro. Hoje aqui o bairro Cadija cresceu muito. Antes era muito difícil você encontrar um supermercado, uma farmácia, muito difícil, não tinha hospital. Hoje tem um hospital Exaú, hoje tem farmácia em vários lugares aqui em Cadija, tem farmácia. Então o bairro cresceu muito, tem asfalto, o bairro Cadija é quase... Na verdade, é todo asfaltado. Então, assim, a evolução foi muito grande. Então, mas a minha história sempre foi aqui. Cheguei, não tinha nada disso. E hoje eu vi o bairro crescer. Então, tem tudo que você procura, tem perto, não precisa você deslocar daqui para ir para o centro. Igual antes, quando uma criança adoeceu, ou qualquer outra pessoa adoeceu, você tinha que ir na farmácia 24 horas, que é longe daqui. Hoje não, hoje no bairro todo tem. Então ajuda muito, supermercado, essas coisas. Então cresceu muito o bairro, muito. E hoje minha história é essa, vivo aqui nesse bairro ainda e permaneço morando com minhas 2 filhas aqui no bairro.